Meus queridos, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Eu quero deixar aqui para a nossa breve meditação um texto bastante conhecido que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, só a parte A do versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Queridos, quando nós olhamos aqui para esse texto, o escritor aos Hebreus, ele fala para nós algo muito interessante: não deixar de congregar, como é costume de alguns. Gente, infelizmente nos dias que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas não quer congregar. As pessoas hoje falam assim: eu não preciso de pastor para me dirigir, para me ficar enchendo o meu saco. Desculpe aí o palavreado, mas é desta forma. As pessoas hoje, a maioria das pessoas não quer congregar. E aqui o escritor aos Hebreus fala que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Se nós olhar nos dias de Eucana, o pai do profeta Samuel, quando nós olhamos lá no início, no capítulo 1 de Samuel, lá está falando que Eucana tinha duas esposas, e lá vai falar que Eucana, de ano em ano, ele ia no templo em Siló, era longe, e ele mais as esposas iam lá para adorar. Era difícil, mas eles iam de ano em ano. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo também o próprio Jesus em seu ministério terreno, falando para nós que precisamos, dando exemplo, e sempre ia congregar, sempre ia no templo para adorar. O próprio Jesus ia ao templo para adorar. E se olharmos antes do seu ministério terreno, Jesus com 12 anos, está lá, está registrado na Sagrada Escritura. A Bíblia fala que Jesus ia ao templo, e uma certa época, uma certa feita, ele estava lá com seus pais, Maria e José, e eles se perderam dele, e eles ficaram preocupados, e o texto sagrado vai narrar para nós, dizendo que quando eles encontraram Jesus, Jesus estava no meio dos doutores, ouvindo e ensinando, estava no templo. Agora, se o próprio Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Deus Todo-Poderoso, porque Jesus é Deus, porque a palavra fala, Jesus mesmo fala assim, um dia em uma feita, se não me engano, alguns ali, dos discípulos falaram assim: Senhor, mas nos mostra o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade. Senhor, mas nos mostra o Pai. Jesus falou assim: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é Deus. Quem vê Deus, vê a mim. Quem vê a Deus, quem vê Deus, vê a mim. Quem vê a mim, vê Deus. Então, se o próprio Jesus, ele congregava, ele fala que tem que congregar, ele dava exemplo, ele ensinava. Jesus falava, ensinava falando, na teoria, melhor dizendo, e ensinava na prática. Jesus ensinava na teoria e ensinava na prática, gente. Agora, será que existe alguém maior do que Jesus? Que pode falar assim: eu vou congregar do meu jeito, eu não vou na igreja, eu vou congregar na minha casa. Gente, tá claro, a palavra fala que nós temos que congregar. O Jesus Todo-Poderoso ensinou isso. Então, eu passo aqui rapidamente para deixar para você, primeiro para mim e para você: não deixa de congregar. Salmos 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Congregar é estar em união. Gente, precisamos unir. Aonde há um grupo de pessoas, há a verdadeira adoração. A gente pode adorar secretamente, claro, mas precisamos congregar. Jesus levantou pastores
Jesus instituiu homens e mulheres cheios de Deus. Toda autoridade é ordenada por Deus, por Jesus. Se Ele ordenou, temos que respeitar. Porque as pessoas hoje, infelizmente, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso congregar, eu vou congregar em casa. Gente, não existe isso. Congregue. Precisamos congregar. Esta é a palavra que o Senhor tocou no meu coração para deixar para nós. Muitas pessoas não querem ouvir uma palavra dessa, mas esta é a palavra. E sem medo de errar, eu tenho que falar.